Vamos dar início em mais um Pode Aplicar. Você, como sempre, nosso mega convidado para interagir, para participar conosco. O nosso entrevistado de hoje, Alexandro Silva, muito obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, sempre à disposição. Falar de economia, a gente está sempre pronto. É isso aí. Aliás, economia é o nosso principal idioma. Como é que você está por aí? Está falando bem em matemaquês, em economia? Olha, fico até gaga, porque eu nem sei como a gente diz. Economês, né? O pessoal pede, simplifica, vamos trazer... É isso aí. Vamos evitar os termos técnicos, né? Vamos deixar mais acessível para a maioria da população. Mas tem coisa que não dá, tem coisa que a gente acaba tendo que entrar em termos técnicos mesmo, mas a gente tenta esmiuçar o negócio. É isso aí. E é o que nós vamos fazer aqui hoje, tá? Tentar trocar uma ideia. O nosso convite para o Alexandro para falar sobre economia relacionada, focada no agro, é justamente para a gente desmistificar algumas questões e, naturalmente, entender como estão os dias e as perspectivas de cenário econômico para o nosso agro. Bom, vou começar dizendo assim, nós temos a agropecuária e nós temos o agronegócio. É a mesma coisa, Alexandre? Tá aí uma confusão que a gente entra no termo técnico que muitas pessoas acabam confundindo. Acho que é legal a gente realmente começar falando sobre isso, porque recentemente eu até fui bastante provocado com relação ao ranking das 100 maiores cidades brasileiras com PIB agropecuário. E Rondonópolis não está entre as 100. E 35 dessas 100 cidades estão no estado de Mato Grosso. Então você tem aí as principais cidades agropecuárias de Mato Grosso compõem o ranking das 100 maiores cidades com PIB agropecuário do Brasil. Mas por que Rondonópolis não está? Se Rondonópolis tem o segundo maior PIB do estado. Por que Rondonópolis não está? Que é isso que a gente faz, né? Como exatamente assim? Pela diferença, porque o ranking ele só coloca as cidades que têm predominância da agropecuária. E nós não temos mais. A nossa matriz econômica ela chegou num ponto de evolução e de maturidade que hoje o setor de comércio, serviço, indústria representa muito mais da nossa matriz econômica do que a agropecuária, que é a atividade primária que a gente tem. Realmente é a atividade só de produzir no campo. Okay. E Rondonópolis hoje, um pouco menos que 3,5% do nosso PIB depende dessa atividade. E isso faz com que Rondonópolis realmente não esteja dentro desse ranking das 100 maiores cidades agropecuárias do Brasil. Mas o agronegócio é com certeza a mola propulsora da nossa economia. Quando você fala do agronegócio, então as nossas indústrias esmagadoras de soja, por exemplo, a produzir óleo de soja, elas compõem o agronegócio. As nossas transportadoras que escoam a produção compõem. Então você tem uma série de outros segmentos, outros serviços, outros produtos, comércio de insumos para produção compõem o agronegócio. E aí, nisso, Rondonópolis realmente é a principal cidade aí do estado. Bom, vejo com bons olhos dessa forma, porque eu acredito que o agro caminha para a agroindústria, né? Eu acho que é uma grande... O estado de Mato Grosso, inclusive, vai caminhando nesse sentido, né? Rondonópolis, ela realmente acabou avançando numa velocidade muito superior ao que é natural. Okay. Eu vejo isso com bastante clareza. E quando você observa outras cidades, elas demoraram muitas vezes séculos para chegar no nível de maturidade econômica que Rondonópolis chegou hoje. Fica parecendo que, então se a cidade ela tem uma forte dependência da agropecuária, ela não é madura economicamente? Não é porque é a mesma coisa que você olhar para o investidor e dar para ele a dica de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Não existe isso. Então, quando você tem uma cidade que ela só depende da agropecuária, um pequeno choque naquele setor vai colocar aquela cidade realmente em colapso, em situação muito complicada. E já a cidade, quando ela chega num ponto que ela tem a matriz econômica mais diversificada, e aí ela tem maior dependência dos setores de serviço, porque quando você fala serviço, são muitos serviços. Com certeza. Serviço de transporte, serviço de manutenção industrial, serviço de manutenção veicular, então são muitos serviços. Quando você fala de comércio, é a mesma coisa, são muitos tipos de comércio. Aí vai de máquina agrícola, veículo, insumos e todos os outros tipos de comércio. Então, há uma diversificação maior na matriz econômica, então você fica menos suscetível a sofrer com impactos de setores específicos. É claro que quando você tem uma crise que ela já é generalizada,
aí naturalmente todas as cidades sofrem. Mas quando você tem setores específicos, se você tem um nível de maturidade econômica, ou seja, uma diversificação maior na sua matriz econômica, você fica mais protegido. E Rondonópolis chegou nesse ponto. A exemplo do que a gente viu acontecendo aí nos últimos anos, que nós tivemos que enfrentar a pandemia, nós tivemos que enfrentar essas duas grandes guerras, essas duas guerras aí, e que ainda assim Rondonópolis continuou crescendo. Do ponto de vista de PIB, do ponto de vista de geração de emprego, tudo a cidade teve indicadores bons. Que bom. De certa forma, então, nós estamos conseguindo agregar valor no nosso produto, porque a gente como base, né, a matéria-prima aí do agro, e seja ele pecuária, cultura, mas enfim, mas estamos conseguindo evoluir nessa dinâmica. Com toda certeza. Rondonópolis, inclusive, quando você fala em agregação de valor, você tem no setor de comércio, setor de indústria e até o próprio setor de serviços consegue produzir isso aí. Existe um indicador chamado valor adicionado, a gente costuma olhar muito para ele porque é ele que determina o repasse de ICMS. Você recolhe ICMS do município, isso vai para o estado, a volta de parte desse ICMS depende do valor adicionado que o município produz. E Rondonópolis, ele vem sempre com excelentes índices de valor adicionado. Primeiro porque nós temos um terminal que realmente gera muito fluxo e eleva muito o nosso valor adicionado. É com certeza hoje o principal local que favorece a criação, a geração desse valor adicionado, mas também a indústria. Rondonópolis é o maior polo industrial do estado de Mato Grosso, esse dado ele é da Fiente, e a gente está vendo algumas indústrias surgindo em outros municípios, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas a gente ainda é o principal polo industrial do estado de Mato Grosso, então a gente é a cidade que mais agrega valor na produção no estado de Mato Grosso. Com base nessas informações aí, nessas colocações suas, eu já estou aqui me coçando para a gente falar sobre logística, que é algo bastante importante, vem sendo discutido aí, inclusive, né, nos meios políticos, para a gente conseguir destravar um pouquinho, porque, afinal de contas, nós somos a capital dos rodantes. Então, a gente tem que ter, mais do que nunca, fluidez de tudo que nós produzimos aqui. Então, quero falar sobre a logística. Opa, com certeza. E quero saber também como é que está o incentivo para as novas empresas, já que é dito que nós estamos maduros em relação à agroindústria. Como é que está esse cenário? Não sei como é que você prefere aí falar primeiro, mas vamos lá. Sim. A logística, o estado de Mato Grosso, eu vou sempre falar do estado porque Rondonópolis está inserida nesse contexto. O estado está passando por um momento de transformação muito importante. Eu sempre falo que eu sou nascido e criado em Rondonópolis, apaixonadíssimo pela minha cidade, mas eu não sou aquele economista bairrista. Eu sempre eu sempre torço para o sucesso de todas as cidades do estado de Mato Grosso, torço para o sucesso do país, é claro. Mas eu tinha uma colega que exercia o mesmo cargo que eu na gestão, e eu via muito uma rivalidade assim, de Rondonópolis com outras cidades que estão num bom momento de crescimento. E eu falava, não, mas tomara que elas cresçam. E especialmente se essas cidades são vizinhas de Rondonópolis, melhor ainda, porque Rondonópolis é o principal polo de comércio e serviço da região. Então, se essas cidades elas têm um poder aquisitivo melhor, é natural que as pessoas venham para cá para consumir mais. Se as pessoas lá não estiverem bem, elas não vão ter condições de virem gastar com saúde, com educação e outros serviços, e naturalmente também com produtos aqui em Rondonópolis. Então, eu torço para que essas cidades realmente prosperem e prosperem muito. Acho que para mim a grama ser verde, a do vizinho não tem que secar. Pode as duas serem gramas verdes, não tem nenhum problema nisso, não é? Então eu torço muito para o sucesso do estado de Mato Grosso, e do ponto de vista de logística, a gente está experimentando um momento muito importante agora, que são os investimentos nas rodovias, as estaduais. Eu andei muito o estado inteiro, ainda enquanto consultor, eu sou consultor credenciado Sebrae, Senai, então a gente acaba cortando esse estado para fazer consultoria. Agora, nos últimos 4 anos, que eu assumi um desafio diferente, que eu fiquei mais aqui mesmo na cidade. Mas a gente vem acompanhando essa transformação, os investimentos no asfalto, infraestrutura, nas rodovias estaduais, e, de longe, as federais vem passando, especialmente aqui a 163, que corta o estado inteiro, até chegar lá em Sinop. Esses investimentos eles têm favorecido muito o escoamento da produção. Agora já duplicando do Posto Gil para cima lá. Então, acho que isso ajuda bastante. Agora, uma transformação que é o que realmente
está prometendo fazer uma diferença muito grande são as ferrovias. Eu digo as ferrovias porque não é só a Ferronorte que está saindo de Rondonópolis, senão que está saindo, né? Ela vai expandir de Rondonópolis até Lucas do Rio Verde. Nós temos agora já a FICO, que já está vindo até aqui em Água Boa, com promessa de, chegando ali, ela fazer uma concessão para chegar até Lucas do Rio Verde também. E nós temos a Ferrogrão, que deve sair de Sinop para Miritituba, mas esse projeto está parado lá no STF e que deve, em algum momento, retomar essa discussão. Porque a gente imagina que, é claro, a gente quando fala em logística que envolve o bem-estar de todos, né? Da comunidade, da indústria, enfim, tem que ser uma junção boa aí, né? Sim. E agradável para todos. Mas, de qualquer forma, quando a gente fala em escoamento, por exemplo, de grãos, com foco na lavoura e naquilo que nós produzimos, é sabido também que as ferrovias vão agregar muito mais valor, né? Sim, sim. Porque vão, inclusive, reduzir custo, impactos ambientais também. Então, nós temos aí uma série de questões que envolvem o tema. São evitados, né? Uma série de coisas que realmente a ferrovia vem como um fator positivo. E acabou gerando aí um impasse, um questionamento em relação ao assunto, uma divisão de opiniões. Como é que está isso? Quais são as últimas informações? Não, é natural. Você tem uma situação que Rondonópolis, ela cresceu, ela experimentou um crescimento muito acelerado a partir da chegada da ferrovia aqui em Rondonópolis, ali em 2012. Então, quando você olha os índices, você tem uma cidade que realmente experimentou uma taxa de crescimento muito fora do normal para uma cidade, né, em condições normais, e Rondonópolis se beneficiou muito disso. E aí, como você tomou essa dose aí de morfina, negócio... As pessoas ficam com receios. Mas agora a cidade vai parar, nós vamos ter que realmente pensar em outras coisas. O fato é, a gente pode ter num primeiro momento algum impacto, que eu vejo isso, que não vai ter um impacto tão drástico. Okay. Isso eu digo porque quando chegar ali, o primeiro terminal ali em Nova Brasilândia, talvez como vai ser mais perto, não vai dar tempo de fazer muita mudança, talvez nós tenhamos um impacto. Mas o principal terminal que eles vão construir vai ser em Nova Mutum. Esse que nós estamos falando da Ferronorte, subindo. Vai ser em Nova Mutum. Ali, eles vão ter provavelmente capacidade de escoar, somando Nova Mutum e Lucas do Rio Verde, aproximadamente 10 milhões de toneladas. Isso não representa quase nada do que é produzido. Se você pegar, por exemplo, no ano passado, daqui de Rondonópolis foi escoado 22 milhões de toneladas. É mais que o dobro do que eles vão provavelmente conseguir oferir lá, nesses dois terminais que estão inseridos no olho do furacão, né? Porque o boom da produção agrícola do estado de Mato Grosso está ali no Médio Norte, que compreende Nova Mutum, Lucas, Sinop, enfim, essa cidade, Sorriso, aí pega Tapurá, toda aquela cidade, Trivelato. E aí essa produção deve, parte dela, vir para Nova Mutum e Nova Mutum descer, e já passar daqui de trem. Mas você tem toda a produção aqui da região, e mesmo lá, o excedente vai acabar vindo para cá, porque hoje você tem, o ano passado, pegando o dado do ano passado, só de milho foi produzido 51 milhões de toneladas no estado de Mato Grosso o ano passado. É mais que o dobro do que Rondonópolis tem de capacidade de escoamento e produção hoje. Se você pegar os dados da ProSoja, nós temos uma projeção de chegar em 2030 produzindo 130 milhões de toneladas de grãos. Se eu tenho Rondonópolis, só 20, esse ano a perspectiva, inclusive semana passada eu estava com o pessoal da Rumo, a perspectiva é que esse ano atinja 23 milhões de toneladas. 22 para 23 não muda nada, mas nós estamos falando de 130 milhões, aí que seja 10 milhões lá, que a gente consiga escoar com todas as ferrovias aí, a gente não vai chegar em metade. Em 60 milhões de toneladas com capacidade de sair do estado de Mato Grosso via ferroviário. Compreende? Então, se você fizer um exercício de colocar um alfinete em Sorriso, coloca um alfinete aqui em Sorriso e coloca um alfinete em Miritituba. De Sorriso a Miritituba, que tem sido uma alternativa muito importante de escoamento da produção da região do Médio Norte, você tem 1.000 quilômetros. 1.000 quilômetros. Se você fizer esse exercício, colocar em Rondonópolis, 600 quilômetros, em condições muito melhores para o caminhão trafegar. Correto? Então, se você já conseguir encher os trens ali em Nova Mutum, o excedente, se você é a tomadora de decisão, você vai mandar para Miritituba ou vai mandar para Rondonópolis? Naturalmente para Rondonópolis, o custo é muito menor. Então, a gente, fazendo esse exercício e olhando o volume de produção
agrícola que o estado de Mato Grosso já ofere e que tem projeção de crescer ainda mais até que essa ferrovia chegue lá em Lucas do Rio Verde, a gente vai perceber que a gente não vai ter tantos impactos. E quando você conversa também com os gestores da Rumo, você percebe que eles são também inteligentes, eles não querem matar o negócio deles, eles sabem que se eles não botarem uma unidade, vamos colocar uma filial lá em Nova Mutum, eles estão perdendo competitividade para Miritituba, porque aqui já trabalha com capacidade máxima. Se nós tivéssemos capacidade de escoar 50 milhões de toneladas daqui de Rondonópolis, naturalmente eles iam mandar muito mais produção para cá, para escoar por aqui. Então, assim, a gente tem que ficar preocupado? Tem. Pode ter um pequeno impacto no primeiro momento, só quando inaugurar aqui a unidade Nova Brasilândia, um pequeno mesmo, é muito pequeno impacto. Então, essas questões não assustam a gente. O que também acho que não estou dizendo que nós não temos que continuar trabalhando para fortalecer a nossa matriz econômica. A gente tem que continuar fomentando a atração de investimento no setor industrial, setor de serviços. E aí, quando eu falo serviços, eu destaco principalmente serviços na área de tecnologia e inovação. Acho que existe um esforço muito tímido em Rondonópolis no sentido de trazer investimento na área de tecnologia e inovação. Que é esse um contraponto, talvez até na questão da logística aí que você vem falando, né? É um incentivo, um dos incentivos quando você tenta atrair novos investidores. É justamente o cenário todo. Então, como é que está esse desenho aí? A gente tem trabalhado para atrair? Somos atrativos? Somos. Olha, do ponto de vista de estrutura, quando você olha com a cabeça do tomador de decisões, o empresário ele tem que realizar um investimento e ele vai escolher onde ele vai colocar o dinheiro dele, onde vai empregar esse capital. Rondonópolis, ela oferece as melhores condições. Fica parecendo que é uma análise muito apaixonada, né? Mas quando você analisa realmente do ponto de vista de logística, nós estamos muito bem estrategicamente colocados dentro do estado de Mato Grosso. Aí quando você percebe a oferta de instituições... Que a gente tem visto, não te cortando, mas a gente tem visto um movimento de empresas subindo. Que nós não estamos, já que somos atrativos, o que nós não estamos fazendo para segurar essas empresas, então? Tá, mas só para fechar essa questão de alguns fatores, né? Você tem aqui muitas instituições instituições que trabalham em favor da qualificação de mão de obra, e mão de obra é um fator importante, a logística é um fator importante, então existem vários aspectos aí que colocam Rondonópolis como melhor local para fazer investimentos. O que aconteceu no estado de Mato Grosso nos últimos 10 anos foi o surgimento de muitas usinas de etanol de milho. Se você observar, desde a chegada da Impasa em Sinop, a FS lá em Sorriso, em Lucas, depois eles anunciaram alguns investimentos, que foi um em Primavera do Leste, eles estão já com as licenças ambientais aprovadas, uma para Campo Novo, uma para Querência, mas não começaram a mexer com isso ainda. Por quê? Não começaram a mexer com essas e não surgiram outras. Se você observar, desde 2020 para cá, nós não tivemos outras indústrias. Qual a cidade que recebeu alguma indústria no estado de Mato Grosso? Não teve. Então, mas essa é uma questão, né? Talvez não nos espelharmos em quem não trouxe, mas independente se no estado do Mato Grosso ou não, em quem trouxe, em quem conseguiu atrair, em quem realmente transformou o cenário. Sim. Porque nós estamos falando do Mato Grosso, que é um dos principais polos do agronegócio no Brasil e no mundo. Sim. Então, Rondonópolis sendo essa cidade que é protagonista, que tem maturidade e que, segundo, né, o cenário aí que você desenhou, é atrativa. Por que não, então? Porque talvez eu fique olhando assim, como leiga, né? Nós temos tudo para ser uma grande potência do estado do Mato Grosso, Sim. né? Então, ao invés de olhar para quem não fez, por que não olhar para quem fez e conseguiu a transformação? A questão é que o setor industrial ele vem sendo penalizado no Brasil. Não é que o Brasil é diferente. Nós tivemos um período bem conturbado agora com pandemia, essas guerras que trouxeram prejuízo para o setor industrial. Colocar aqui um outro dado para você, não te cortando também, mas saiu recentemente uma pesquisa, os resultados de uma pesquisa que apontam um cenário triste, infeliz para o Brasil. E vou te colocar, você falou de pandemia, por isso que eu me recordei, que nós estamos vivendo um cenário político, econômico, que tem trazido mais prejuízos, tá?
as decisões e com as questões aí envolvidas do que propriamente o cenário da pandemia. Quando a gente fala pandemia, a pandemia foi um feito histórico mundial. Então, assim, a economia está pior neste momento do que esteve na pandemia. Por quê? Aí você tem alguns setores que conseguiram sobressair na pandemia, mas no geral não foi, né? O setor de serviços foi fortemente prejudicado e aí muitos setores dentro desse arcabouço aí de serviços se viu muito prejudicado. O setor de comércio também, muitos comércios tiveram, e o setor industrial sofreu com falta de muitos insumos para a produção industrial, e veículos sofreu muito com isso, a máquina agrícola, às vezes algum componente deixava de impedir a produção de uma máquina que realmente, aquele componente é o que faz rodar. Então nós tivemos grandes prejuízos. Agora já é uma questão mais institucional, você tem realmente um ambiente de incertezas muito forte, porque você tem choques institucionais aí do presidente da República, por exemplo, com o Banco Central, e aí especialmente do Copom, que nós estamos agora já diante de uma reunião do Copom para decidir novamente a taxa de juros, e aí você vê aflorar ainda mais esse embate do Executivo com o Banco Central. Você tem uma taxa de juro que ela não é nada estimulante nesse momento, mas necessária para poder conter um pouquinho ali a vontade de gastar que o governo tem. Então, se a política fiscal ela não controlar, a monetária é obrigada a dar um remédio um pouco mais amargo. E aí essas falas também elas acabam gerando algumas animosidades no mercado. Então você vê algumas falas que o chefe de Estado não precisaria entrar em alguns embates, acaba entrando, gerando um ambiente de incerteza que é realmente prejudicial nos processos de tomada de decisão. E aí você já causa aí uma movimentação na taxa de câmbio, que é natural, no mercado. Exatamente. Mas a gente ainda tem que melhorar outros aspectos. Essas reformas que estão em discussão, por exemplo, elas deveriam avançar, mas no sentido de realmente serem benéficas, porque quando foi colocado em debate, inicialmente elas pareciam ser melhores pela questão da simplificação e como ela poderia tornar a relação das empresas com a tributação melhor. A própria CNI, quando o texto chegou no Congresso, a CNI foi a primeira que fez uma carta de apoio, manifestando realmente que o setor industrial se via beneficiado, mas daqui a pouco, quando as coisas começaram a se desdobrar e a alíquota que parecia que ficaria mais perto de 20%, entre 20% e 25%, agora já estamos falando de 26,5%. Então, já não tem mais consenso, né? Nem a CNI já não está concordando mais que realmente essa reforma tributária vai ser tão benéfica para a economia e nem para o seu setor. A CNA teve que fazer uma série de negociações, quando a CNI é da indústria, CNA da agropecuária. Então, você tem aí hoje alguns choques que estão, inclusive, travando a aprovação das leis complementares, porque a estrutura da reforma foi aprovada ano passado, mas são necessárias várias leis complementares para poder colocar e o período de transição, que vai até 2032, vai exigir muitas leis complementares, que vai garantir que essa reforma vai efetivamente ser colocada em prática. E esse momento ele está bastante conturbado e é um momento que gera muita incerteza. E é exatamente por isso. A gente veio de um período ruim, catastrófico, e entrou num período de debates em torno dessas reformas e de troca de governo, um governo que está trazendo muitas incertezas, que faz com que o investimento ele fique parado. Você tem menos estímulo ao investimento real, que é investir em empresas, e mais estímulo ao investimento financeiro, que é você colocar o seu dinheiro num fundo de investimento, numa bolsa de valores, ou numa letra de crédito, alguma outra opção de investimento financeiro, especialmente com uma taxa Selic, como nós temos de 10,5%, que remunera muitas vezes até melhor o seu capital do que se você colocasse numa empresa ainda arriscando perder esse dinheiro. Então você tem mais incentivo para investimento financeiro do que investimento físico, investimento real, hoje no Brasil. E é por isso que a gente percebe que está parado o investimento. A gente sempre conversa com as pessoas e você observa as pessoas falando, nossa, parece que o dinheiro sumiu, não estou vendo o dinheiro girando na economia, porque realmente é isso, os grandes fundos, os grandes bilionários, o dinheiro está contido ali. Ele não está, se ele não investir... Gente, escuta, né? O mercado está parado. É exatamente a conversa em todos os lugares, né? E aí, como é que está o mercado? Todo mundo gostaria de ter uma bolinha de cristal nesse sentido, né? É a pergunta de milhões, qual é a perspectiva, qual é o futuro, o que a gente pode desenhar aí? Ninguém consegue ler o futuro, mas para um horizonte curto, que é que dá para a gente dizer, não tem uma perspectiva muito boa, eu costumo dizer. Por exemplo, a Selic, que nós temos agora essa semana já uma reunião do Copom para determinar a taxa de juros, já é unânime, inclusive
123 pessoas que foram consultadas pelo Valor Econômico, foi unânime, não teve um sequer que disse que vai alterar, vai ficar em 10,5%. E a projeção é que nós terminemos 2024 com ela a 10,5%. Não tem nenhuma chance dela cair. Porque se a taxa básica de juros cai, você tem um incentivo maior para investimentos. Porque aí o financiamento ele se tornaria mais barato, financiamento empresarial, e isso aí incentivaria mais investimentos. E também, é claro, mais consumo, né? Fazendo aqui um adendo, aproveitando a presença do Alexandre, que é economista, sobre um dos assuntos que tem sido pauta todos esses dias, que é a questão de um salário mínimo em torno de R$5.000. Como você avalia isso? Eu não vejo essa possibilidade. Primeiro seria realmente utópico a gente pensar nisso, né? Acho que a política de salário mínimo, ela não necessariamente ela é tão benéfica, porque aí você diz que tem que pagar aquele valor e você tem aquilo como referência, e às vezes o profissional ele valeria mais dentro de uma negociação e tudo, mas como você tem uma referência, e aí existem aí as negociações entre os setores, né? Fica lá o laboral e o patronal brigando dentro das convenções para determinar qual que vai ser o salário praticado, mas está muito perto, sempre fica muito perto ali do salário mínimo, porque é a referência. E isso você observa em países desenvolvidos que não tem política de salário mínimo, normalmente destrava, normalmente se paga mais para os profissionais do que aqui no Brasil. O DIEESE, ele tem esse estudo que o DIEESE faz, que realmente aponta, hoje está em 6, né? São R$6.000 que seria um salário mínimo para que uma família conseguisse cobrir ali as necessidades fundamentais, saúde, educação, alimentação, moradia, transporte. Então, teria que ser pago em torno de um pouquinho mais, inclusive, que R$6.000. Caso contrário, não é assegurado isso aí para o cidadão. E aí você acaba tendo com isso, já que o DIEESE faz um estudo técnico, ele mostra, para a pessoa ter acesso ao que é essencial, que está previsto lá no artigo 6º da Constituição, ele teria que ganhar 6 mil e pouco por mês. Quanto que o empresário teria que ganhar para poder suprir? Mas aí ele ganha 1.500. Esse valor. E essa diferença de 4.500, como é que faz? Aí é a hora que o Estado acaba tendo que assumir para ele esse protagonismo, né? Aí o Estado tem que dar saúde gratuita, educação gratuita, transporte gratuito, e uma série de fatores que o Estado ele assume um protagonismo, e aí ele se torna ainda mais importante do que talvez ele deveria ser. Então, na prática, é um modelo de Estado brasileiro, e que não tem perspectiva de mudar, porque a gente não vai mudar o nosso sistema, né, de Estado que a gente tem aí. Mas se você olhar para países desenvolvidos, você pega os mais desenvolvidos, aí nós estamos falando do ponto de vista de IDH mesmo, Dinamarca, Suécia, Finlândia, não existe isso. E aí, dentro de uma lei normal, lei de oferta e demanda, que se determina o preço dos salários. Então, você percebe que mesmo vivendo o que o estado de Mato Grosso vive hoje, Rondonópolis não está numa situação diferente, inclusive está até mais pressionado do que a média do estado, mas hoje você vive no estado de Mato Grosso que nós em economia chamamos de pleno emprego. Quando você tem uma taxa de desemprego abaixo de 4%, aquelas pessoas que não estão trabalhando, porque elas ou estão estudando para concurso, ou elas saíram do trabalho e quer descansar por um período, depois elas vão se recolocar no mercado de trabalho. Enfim, é uma decisão. Então, a gente chama isso de desemprego voluntário. Então, que a vaga existe, tem disponibilidade de vaga, né? Exato. A pessoa optou por ficar por razões pessoais, que não está certo ou errado, isso é a questão dela mesmo, né? Então, existem esses dois fatores. O pleno emprego que se dá pela questão do desemprego voluntário. E hoje nós vivemos essa realidade. Hoje a gente vive essa realidade. Bom, se você tem, então, uma demanda muito grande por qualquer produto, o que acontece? A demanda ela tem uma tendência, se a demanda ela é muito forte, de puxar os preços para cima, né? Ela empurra os preços para cima. E se existe uma oferta muito maior que a demanda, os preços caem, não é? De qualquer produto. Então, em qualquer mercado. Com certeza. Isso acontece também no mercado de trabalho. Se existe uma pressão muito forte de demanda por um produto, que nesse caso, ou se esse produto é mão de obra no mercado de trabalho, deveria ser natural que os preços subissem o preço da mão de obra, porque existe uma demanda muito forte. Isso acontece muito com a gente que é profissional liberal, né? Mas quem é CLT, não funciona assim. Você percebe que a pressão da demanda, ela não é suficiente para elevar o nível de preço da mão de obra, porque você tem uma política de salário mínimo que segura ela para baixo, que é o que acontece no Brasil e não acontece em muitos países desenvolvidos. Então, o DIEESE, ele está certo, a pesquisa dele e o número que ele apresenta não está errado, mas o Brasil,
O nosso modelo de Estado não permite que uma empresa pague 5 mil, 6 mil reais de salário para um trabalhador, vamos dizer, em cargos que são mais baixos na estrutura hierárquica da empresa, né? Para ter uma ideia da sua avaliação em relação à questão, porque eu acho que é polêmica, mas de qualquer forma é importante a gente ir discutindo e tendo consciência, né, sobre as questões. Porque muitas vezes você fala assim, eu gostaria de receber um salário X, ou acho justo que o salário seja nesta casa de 5, 6 mil reais. Mas de que forma e quais condições temos para manter esses salários e de onde eles vão sair de uma forma real, né? Sim, até por isso muitas pessoas têm optado por sair do sistema CLT, têm se qualificado e têm se colocado à disposição do mercado para trabalhar como freelance em algumas situações, fazer alguns trabalhos de maneira informal e tudo, para ele conseguir ter um nível. Hoje, por exemplo, um exemplo que a gente tem bem claro é o serviço doméstico. É difícil você conseguir profissionais que fazem serviços mensais, serviços domésticos. Com certeza. As mulheres, os profissionais nessas áreas têm optado por diárias. Porque aí ele fica ali mais à disposição e tudo, eles têm optado por isso. É claro que a gente sabe que nós temos um outro problema nesse caso, que é a informalidade. Né? A informalidade e as pessoas, nós brasileiros, nós não temos uma formação financeira que permite a pessoa que está na informalidade, ela ter um planejamento para uma situação... Para isso, né? Uma situação de complicação. Se você pegar quem está na CLT, ele ali pelo menos ele tem um serviço social de seguridade, né? Que é o INSS dele. Ele tem um FGTS, porque quando ele sair, ele tem uma reserva, ele vai ter também ali um seguro-desemprego. Então, a pessoa que ela opta por trabalhar na informalidade e construir o próprio salário, ela deveria ter consciência de parte dessa receita, dessa renda que ela ofere, ela guardar, porque se ela tiver que parar de trabalhar amanhã e ficar 1 ou 2 meses parado por uma questão de acidente, ou qualquer motivo que afaste ela do trabalho dela, ela não passe necessidade. Mas a gente sabe que isso não é real. Então, né? Acaba não sendo real. Na verdade, eu acho que o mais real é gasto até o que não tenho. Exato. Então, isso realmente acaba sendo prejudicial. Agora, só para voltar lá naquela pergunta sua, para a gente não perder de vista, o estado de Mato Grosso, ele é um estado que tem uma forte política de incentivo para atração de investimento, que é muito melhor do que praticamente todos os estados. Por que eu digo que é muito melhor do que praticamente todos os estados? Do ponto de vista de incentivos mesmo, de política de incentivo. Porque se você olhar para nossos vizinhos aqui, Goiás e Mato Grosso do Sul, que a gente concorre muito com eles quando a gente vai trazer investimento para a agroindústria. E eles, por exemplo, eles não estão inseridos dentro da região amazônica. Hoje, 53% do nosso bioma hoje é floresta amazônica. E isso faz o estado de Mato Grosso ser beneficiário das políticas de incentivos fiscais da SUDAM, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, que é redução na base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica para indústrias. Então, a gente consegue ter acesso a as nossas indústrias podem ter acesso a esse benefício fiscal que não teria nesses outros 2 estados que eu citei. E, além disso, nós temos também uma política de incentivo fiscal com base no ICMS, que essa sim você encontra nesses 2 estados, que o nosso caso aqui é o PRODEIC. Então, a gente consegue somar PRODEIC e SUDAM para as indústrias que vêm para cá. E aí, além disso, é claro, cada município tem a sua política de incentivo fiscal, que aí ela incorre sobre ISS, sobre IPTU, ITBI, e alvará e outros impostos e taxas, que compete ao município determinar o que é, o que não vai ser colocado nesse incentivo fiscal. Rondonópolis, eu vejo que a gente está bastante atrasado com a lei municipal. A nossa lei de incentivo fiscal ela é de 1994. De um momento em que realmente não se falava muito de questões ambientais, de questões sociais. Nessa época a gente falava muito de inovação, tinha uns aspectos, já começou-se a falar em inovação no comecinho dos anos 90, né? Então, você percebe que é necessário fazer uma atualização, de repente até trazer uma nova lei de incentivo fiscal. Eu até estive lá com o Jimmy é o secretário de Desenvolvimento Econômico de Nova Mutum. Quando eles estavam discutindo a lei de incentivo fiscal, o prefeito lá em Nova Mutum, ele adquiriu uma área de 50 hectares ali saindo para São José do Rio Claro para montar um distrito industrial. E aí eles já fizeram uma lei de incentivo fiscal para casar com o momento. E
como eles aprovaram agora em 2021 a lei de incentivo fiscal deles, ela ficou muito moderna. Ela traz todos esses aspectos. Porque a gente precisa dessa releitura, né? Precisa. Porque eu acho que também a gente não pode ficar parado no tempo. Então, são leis que foram normalizadas em tal período. Mas o que rege hoje, né? Exato. Como estamos no momento? Porque senão a gente vai continuar defasado. Com certeza. E, assim, aspectos acontece muito em algumas cidades que a gente olha e fala, olha, tinha tudo para ser, mas parou no tempo. Um aspecto de isonomia, aspecto de transparência que tem nessa lei que eu citei, lá de Nova Mutum, que você não percebe isso tão claro na lei de incentivo fiscal de Rondonópolis. Então, acho que merece esse cuidado, essa atenção para a nossa lei de incentivo fiscal, porque aí, combinada com a SUDAM, que é sobre o imposto federal e imposto de renda, com o PRODEIC, que é um imposto estadual, que é o ICMS. E aí a gente tendo aqui uma lei mais transparente, mais isonômica, mais moderna, compreendendo fatores que hoje são essenciais, e aí especialmente sobre IPTU e alvará. Então, quando você combina as 3 esferas interessadas em trazer investimento, porque muita gente às vezes pensa, mas é uma transferência de riqueza para o empresário já é rico, ele vai deixar de pagar imposto. A gente não pode olhar com essa perspectiva, porque quando vem um investimento para a cidade, ele aumenta o PIB da cidade do ponto de vista do investimento, ele gera muitos empregos, então é renda para as famílias, ele gera muitos impostos, porque ele vai deixar de pagar o ICMS, mas ele, como comentei aquela hora, a indústria, quando ela produz, ela eleva o valor adicionado do município. Se eleva o valor adicionado, vai vir mais ICMS para o município. E tem todos os outros impostos também que ele vai contribuir, PIS, COFINS e todos os outros impostos. Então isso de forma direta. Isso de forma direta. E ainda temos todas as questões também de forma indireta que com certeza são extremamente benéficas. Com toda certeza. Esses impostos eles têm uma tendência eles servem para financiar os projetos sociais. Então, você tem aí uma série de vantagens. Aí você pega, por exemplo, que nós falamos agora, lei de oferta e demanda. Se eu coloco uma empresa, vai demandar mais mão de obra, então vou ter uma pressão ainda maior sobre a demanda por mão de obra e uma tendência de melhorar os salários. E, às vezes, a empresa traz um produto que não existia. Então, você consegue ter um produto um acesso mais fácil para aquele produto. E se for uma empresa com um produto que já existia, você aumenta a oferta daquele produto, você reduz o preço dele. Então, também as famílias se beneficiam porque elas vão poder adquirir aquele produto com condições melhores, porque vai aumentar a conconcorrência. Então, são tantos fatores positivos que a gente tem quando vem um investimento para a cidade, uma empresa nova para a cidade. Que merece. Não é? Que merece a gente, eu digo, o poder público, né, o Estado, a administração pública, se debruçar sobre essa questão de melhorar as políticas de atração de investimento e passa por incentivos fiscais, porque a gente sabe que são muitos fatores positivos. Com certeza. Eu acho que a gente tem que batalhar, sim, como você falou, debruçar sobre essa questão e fazer valer os novos olhares diante das necessidades do momento, né? Porque, afinal de contas, a gente precisa caminhar. Eu vou fazer um ritmo de um ping-pong aqui, tá? Pra gente tratar de alguns assuntos que eu acho que são bastante pertinentes e nem sempre a gente tem isso em mente. Então, aproveitando a sua presença, vamos falar um pouquinho sobre os impactos do agro no nosso município, né? Quando a gente fala em agronegócio, que já entendemos a diferença aí agropecuária e agronegócio, mas de que forma, por exemplo, hoje, que o agro atua na cidade enquanto impostos, enquanto arrecadação para o município? Qual é a representatividade do agro para a nossa cidade? Existe uma polêmica, né, em função da Lei Candir, que isenta as exportações da produção agrícola do estado do Mato Grosso, no Brasil, na verdade, né? Mas a gente observou até recentemente, já é uma discussão antiga, mas recentemente deu uma aflorada nessa questão, já que essa reforma tributária ela tá em debate, e como é que vai ficar a questão dos incentivos fiscais, da Lei Candir e tudo. E aí você observa que a necessidade de receita do Estado para a manutenção desses projetos sociais, dessas políticas de investimento em infraestrutura do Estado, a discussão de que, de repente, não teria que tributar. Eu sempre digo, olha, por mais que você tenha, a olho nu, você percebe um favorecimento para a produção agrícola e até um incentivo para a exportação do commodity, em detrimento de repente, a gente beneficiar essa produção dentro do estado do Mato Grosso, porque se você hoje produzir e exportar, você paga menos imposto que se você vender para a indústria de dentro do Mato Grosso. Então, aí isso cria um estímulo para você exportar o produto em commodity, né, in natura. Só que, quando você sai desse universo raso da análise e começa a olhar toda a cadeia que é tributada, os insumos, os equipamentos, os serviços voltados para
para a agricultura, que aí forma o agronegócio, você percebe que o agronegócio ele é tributado e não é pouco tributado, né? Então, falar que o agronegócio não contribui é uma inverdade, é uma falácia que realmente só é prejudicial. É realmente uma forma até de você desmerecer o trabalho de quem faz essa atividade ser o que ela é, que tem segurado Mato Grosso aí como o estado com os melhores índices. E olha que nós passamos muitas situações e certamente nós podemos até afirmar que Mato Grosso, Rondonópolis em si, sentiu bem depois alguns efeitos, alguns impactos de uma crise, de um cenário econômico que outros estados sentiram já há um tempo atrás. Sim, é aquela questão até inclusive que a gente falou da diversificação da matriz econômica, né? Só que nesse caso, se for pegar se você estiver falando especificamente dessa última crise, porque quando eu falo da matriz, a crise de 2014, que teve o ápice em 2016, ilustra melhor essa questão da matriz. Nessa agora não está muito voltada porque realmente foi o fator de nós termos no estado uma pujança muito forte na agropecuária mesmo, que levou, porque nós tivemos os países preocupados em aumentar as reservas de proteína animal, proteína vegetal. Então nós tivemos um volume de exportação muito grande, aumentou muito a exportação de carne, de grãos, enfim, por conta realmente da grande preocupação, especialmente da China, em fazer estoque de proteína animal e vegetal. Então nós saímos muito na frente. Nós tivemos, durante a pandemia, por exemplo, eu acho que o agro nunca experimentou um momento tão bom, porque os preços estavam altos, embora também, claro, os insumos, né, especialmente o fertilizante, aumentou muito o preço. Mas o preço da saca da soja, o preço da arroba do boi nesse período disparou, né? Mas aí a gente, até só assim, queria que você falasse pra gente um pouquinho sobre essa questão dos números em si, né? Uhum. Então, de que forma que o agro arrecada, né? Essa contribuição do agro em arrecadação é significativa? Sim, quando você fala do agronegócio, o que você tem que mais impacta, nós já temos um setor industrial no estado de Mato Grosso muito forte, porque aí você vai ter uma série de tributos que vão impactar, IPI, PIS, COFINS, uma série de tributos. Mas quando você fala do setor que hoje realmente é o que mais tem relevância, até por conta de a maior parte da produção ela ainda é exportada, aí nós estamos falando da logística. Então, o ISS, o ICMS, que são impostos municipais, que fica direto ali já para o prefeito fazer a gestão disso aí, ele tem um impacto muito forte. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos aproximadamente do ISS que é gerado em Rondonópolis hoje, aproximadamente 1/3 desse ISS se dá em decorrência nós termos o terminal de cargas ali, o terminal ferroviário. Okay. Então você percebe que ele traz um impacto muito grande. E o ISS ele é um imposto limpo, né? Eu digo limpo porque todos os outros impostos, eles precisam ir ou para o Estado ou para a União e depois, de alguma forma, voltar para Rondonópolis, né? O ISS voltar para o não. município. O ISS não, o ISS ele está ali já à disposição. Então, a gente ter em Rondonópolis um terminal desse, como você até disse um pouco mais cedo, a questão de nós sermos a capital dos rodantes, né? Rondonópolis tem a maior frota de carretas, de caminhões do estado de Mato Grosso, é a 7ª maior frota do Brasil. Então, a gente está realmente muito bem posicionado com relação à existência. Nós temos aproximadamente 13 mil caminhões licenciados aqui em Rondonópolis. Então, todos esses caminhões que tem, as transportadoras têm sede em Rondonópolis, cada nota que elas emitem ali, essas notas elas geram ICMS para o estado de Mato Grosso, que volta uma parte para cá, que foi a origem, uma outra parte a partir do que eu já comentei, de alguns indicadores, mas gera muito ISS. E esse ISS ele fica realmente aqui, já é um imposto limpo, está ali à disposição da administração pública municipal para promover os programas sociais que ela precisa. Então, a cadeia em si, ela gera muito imposto, é o que eu disse. E aí vai depender muito de qual cidade, né, e o que ela mais tem. Rondonópolis tem muito mais efeito do ISS. Você tem, porque você tem muitas transportadoras, você tem um terminal de cargas, que, como eu disse, só o ano passado saiu daqui de Rondonópolis 22 milhões de toneladas de grãos. Então, cada nota que faturou ali para descer, gerou um ISS para o município. Aí você subiu de fertilizante, porque o trem, ele desce com grãos e sobe uma parte disso, em torno de 15% sobe com fertilizante. Nós tivemos em torno de 3 milhões de toneladas de fertilizantes que chegaram em Rondonópolis, e aí tem uma empresa do lado, que fica mesmo no complexo,
que recebe esse fertilizante, faz o transbordo e distribui. Esse processo gera um ISS absurdo para o município também. Então, você tem realmente uma grandeza. Uma arrecadação. Não é à toa que nós, no Brasil, eu sempre gosto desses dados, desses números, mas hoje no Brasil você só tem uma cidade com menos de 300 mil habitantes com um orçamento maior que Rondonópolis, que é Itajaí, Santa Catarina. Olha aí. Não tem mais nenhuma cidade no Brasil com menos de 300 mil habitantes com um orçamento maior. E são números e são informações que muitas vezes a gente nem sabe, porque você não está atrelado ali às contas do município, o que é imposto limpo, o que é imposto que depois tem que ser convertido, né? Isso. Nós não ficamos ali fiscalizando, entre aspas, embora esse papel do cidadão é extremamente importante. Mas temos que ter a consciência do que temos, da importância do agro e dos impactos que ele traz para a cidade e para a economia da nossa região. E aí, nesse sentido, eu encerro perguntando o seguinte: se nós tirarmos o agro desse cenário de Rondonópolis, como fica? Não, nós estaríamos fadados ao fracasso, né? Não tem a menor possibilidade assim, de nem pensar num negócio desse, porque Rondonópolis nem existiria. Hoje, você observa que a maior parte da mão de obra empregada em Rondonópolis vem do agronegócio. Aí nós estamos falando do agronegócio, né? Um pouquinho mais que 3% dessa mão de obra empregada está na agricultura e pecuária, mas você tem quase que a totalidade no agronegócio. Quase a totalidade não, mas chega em torno de 80% do agronegócio. Mas aí você tem os outros setores que estão indo bem, como a construção civil, por exemplo. Que muito bem. Mas ela existe também porque o agro está indo bem e as pessoas realizam investimentos em imóveis. Então, no final, todo mundo depende do agronegócio e dessa pujança. Mas isso é uma percepção extremamente importante, né? De que somos essa engrenagem e que, levando em conta que a nossa cidade, ela é basicamente pautada no agronegócio, vamos trabalhar junto, de mãos dadas, né, Alexandre? Sim, é necessário que todos os setores, eles tenham um tratamento responsável. Primeiro, eu acho que tem que ser isso, tem que ser um tratamento responsável. Eu digo isso porque quando você observa em alguns casos de administradores públicos que não têm esse olhar atento, não têm a responsabilidade de entender a importância que todos eles têm, que fica colocando o trabalhador contra o empregador, que ficam criando algumas narrativas que meio que, vou usar um termo que não é tão correto, mas demoniza, né, o empreendedor. Isso é prejudicial para o local, né, o município, para o estado ou para o país. Isso não faz bem, porque é uma engrenagem, todos dependem, cada um depende do outro, né? Eu até, esses dias, eu comentei, se você oferece um curso de qualificação, daquela turma vai ter um grupo que está ali, que tem um perfil mais conservador e ele prefere trabalhar para alguém. Que com bom, certeza. É um perfil, não tem problema. Isso. E mas tem uma parte daquela turma que vai querer empreender. Porque ele é um pouco mais arrojado e ele quer ter o próprio negócio, ele quer empreender. Que é bacana também. O que não faz nenhum ser melhor ou pior que o outro. Com certeza. Não é uma questão de perfil, de aptidão a risco. E aí você percebe alguns choques ideológicos, algumas narrativas que só são prejudiciais, não trazem nada de valor para a sociedade. É isso aí. Bom, eu agradeço a participação aqui com a gente. Falando em economia, é um assunto extremamente extenso, que tem muitos desdobramentos. O nosso foco aqui, acima de tudo, é tentar entender um pouquinho, né, de como essa grande engrenagem funciona, para que a gente possa tomar as melhores decisões. Nesse sentido, tem alguma dica para quem está querendo empreender aqui na nossa cidade? Quais são os caminhos? Tem algum cenário que deve se desenhar aí nos próximos anos? A primeira coisa que a pessoa tem que levar em consideração é o que ela gosta de fazer, né? Esse negócio de você querer empreender porque você percebe que tem algum setor que está indo melhor do que o outro, mas você não tem aptidão nenhuma para tocar um negócio naquele setor, não deve fazer. Vai onde você realmente se sente mais confortável e vai fazer aquilo com prazer mesmo, e vai saber compreender e respeitar que existe um período de maturidade que você não vai ter os resultados que você gostaria de ter. E aí a questão de estrutura, assim, de apoio, o Rondonópolis está muito bem alicerçado. Se você vai estar no setor de comércio, você tem um Senac da vida que te ajuda com muitas informações, você tem o Sebrae e o Senac que juntos vão auxiliar bastante. Com certeza. Se vai para o setor industrial, você tem o Senai e o Sebrae junto também. Se você vai para alguma coisa mais para o lado do agro, você tem o Senar e o Sebrae também pode estar ali junto. Então você tem uma rede de apoio muito boa que ajuda você a não
quebrar a cabeça sozinho nesse começo que é tão delicado. Acho que buscar essa rede de apoio faz todo sentido. E essas entidades, elas estão aí, elas são mantidas, inclusive, pelo dinheiro que é o fundo patronal que as grandes empresas pagam, já está ali realmente para dar esse apoio para quem quer começar. O ruim é que muitas vezes as pessoas começam sem saber da existência dessa rede de apoio e quebra a cabeça muitas vezes sem precisar, porque já existe um volume de conhecimento e de habilidades à disposição do pequeno empresário, de quem está começando, quem está nascendo, que às vezes ele corta o caminho, né? Que é muito importante. É muito importante. Dentro do cenário do agro, alguma perspectiva? Diz de melhorar nesses pontos. De implementar, de agregar, de crescer, de evoluir. Olha, o agro ele tem, nesse momento, com o câmbio da forma que está, a nossa moeda desvalorizada, você ainda tem uma certa vantagem, né? Porque como grande parte da nossa produção é exportada, então se o dólar tivesse R$10, para quem exporta é um sonho, tá, né? Ótimo. Seria um sonho, porque ele vai exportar, quando ele converte isso em real, vira dinheiro demais, Mas né? nem todo mundo exporta, né, Mas Alexandre? nem todo mundo exporta. Mas quando você fala do agro, mas é exatamente isso. Se eu quero importar tecnologia, se eu quero importar equipamento para armazém e tudo, aí os já... insumos tem um custo muito aí alto. Já fica muito caro. Mas... do ponto de vista de exportação, e nós vivemos muito isso lá no começo dos anos 2000, e foi até na entrada desse governo que está aí agora, nós vimos uma disparada do dólar e o setor agrícola, especialmente, ele se beneficiou bastante desse câmbio, né? Esse câmbio acima do que é natural. Então você tem esses pontos que podem favorecer. Agora, você não tem perspectiva de queda de taxa de juros, esse câmbio ele deve continuar assim, porque agora nós tivemos essa questão de Venezuela, os Estados Unidos também está passando por isso. A gente está vendo que os ânimos não estão acalmando ali na região de Israel, nem da Rússia. Então você percebe que você não tem ainda bases para dizer que a coisa vai melhorar nos próximos meses. A gente tem que ainda trabalhar com a perspectiva que os próximos 6 meses... Aí a agricultura agora, nós tivemos um problema com El Niño na safra passada, já temos uma ameaça com Laninha na próxima safra. Então você só tem, infelizmente, elementos que fazem a gente pensar, é melhor segurar um pouco, dar uma olhada e agir com cautela, né? Essa é a palavra, então. Cautela. Cautela. E se debruçar sobre as questões, os cenários econômicos, as questões de planejamento para as melhores decisões, né? Exato. Alexandre, muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos marcar outro para levar em consideração que esse daqui é um ensaio. Eu acho que uns 5 papos com o Alexandre a gente fica melhorzinho falando em economia, porque é sempre um assunto denso, né? Como a gente mencionou, e nos próximos meses aí a gente tem um cenário que a gente vai precisar aprender muito mais. A gente está à disposição, muito sempre bem. Precisar. É isso aí, a gente segue junto aqui no Pode Aplicar, por isso nos acompanhe também nas redes sociais e nas plataformas para cada vez mais trocarmos informações e conhecimento. A gente se vê.